O ecrã da sala de reuniões da Inovatec, no Parque das Nações, em Lisboa, refletia-se nos óculos de Amara Baptista, mas a sua mente estava a quilómetros de distância, a dissecar o código que lhe fora apresentado. A sala era fria, não só na temperatura controlada pelo ar-condicionado, mas na atmosfera. Homens e algumas poucas mulheres, todos impecavelmente vestidos, brancos na sua maioria, cochichavam entre si, lançando-lhe olhares oblíquos. Aos 38 anos, Amara, uma mulher negra de corpo generoso e cabelo afro apanhado em tranças elaboradas, sabia que a sua presença ali, como consultora externa de cibersegurança, era uma anomalia. Portanto, Dr. Baptista, a voz untuosa de Tiago Monteiro, o CEO, cortou o silêncio que se instalara após a apresentação técnica. Ele era o epítome do sucesso. Alto, magro, fato cinzento a assentar-lhe como uma luva, cabelo louro escuro penteado para trás, revelando uma testa ampla e uns olhos azuis que pareciam calcular o valor de tudo e todos. A sua análise preliminar parece exaustiva. Havia um tom naquela palavra, exaustiva, que roçava o depreciativo, como se a sua minúcia fosse um defeito e não uma qualidade. Amara ajustou os óculos. Sr. Monteiro, a minha função é ser exaustiva. Encontrei algumas irregularidades nos fluxos de dados e nos registros financeiros que merecem uma investigação mais aprofundada. Nada de alarmante por agora, mas são pontos que não devemos ignorar. Um murmúrio percorreu a sala. Tiago sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. Irregularidades. Dr. Baptista, a Inovatec é um livro aberto. Talvez a complexidade dos nossos sistemas seja um pouco avassaladora. Sugiro que se concentre no âmbito estrito da sua auditoria. Certas coisas são para quem conhece a casa por dentro. A condescendência era palpável. Pessoas como eu não entendem coisas complexas, é isso? Amara sentiu a familiar pontada de raiva, a mesma que a acompanhava desde que se lembrava de ser a única aluna negra na turma de engenharia informática, a única a quem os professores perguntavam 2 vezes se tinha a certeza da resposta. Engoliu em seco. Compreendo, Sr. CEO. No entanto, o meu relatório incluirá estas observações. Aconselho vivamente a que sejam analisadas internamente. A reunião terminou pouco depois. Enquanto arrumava o seu portátil, Amara sentiu os olhares cravados nas suas costas. Não era a primeira vez. Crescera na Damaia, filha de imigrantes cabo-verdianos, e a sua inteligência sempre fora uma faca de 2 gumes. Abria-lhe portas, mas também a expunha ao escrutínio constante, ao espanto mal disfarçado de que alguém como ela pudesse ser tão capaz. A gordofobia era outra camada, mais recente, mas igualmente dolorosa. Lembrava-se da humilhação numa entrevista de emprego anos antes. O entrevistador a fitá-la de alto a baixo, um sorriso trocista nos lábios. Com todo o respeito, a sua presença física não se adequa bem à imagem dinâmica da nossa empresa. Essas palavras ainda ecoavam. Naquela noite, no seu pequeno apartamento em Benfica, com o Tejo a brilhar ao longe, Amara não conseguia afastar a Inovatec da cabeça. A resposta de Tiago Monteiro fora demasiado rápida, demasiado defensiva. Havia algo mais ali. O seu instinto, apurado por anos a navegar sistemas complexos e a detectar anomalias onde outros só viam normalidade, gritava-lhe que aquelas irregularidades eram a ponta de um iceberg. Ligou o computador. Se a Inovatec não queria que ela investigasse oficialmente, ela falo-ia extraoficialmente. Era uma questão de princípio. E talvez, só talvez, uma forma de provar, mais uma vez, a todos os Tiagos Monteiros do mundo, que ela não só entendia as coisas complexas como era capaz de as desvendar. As semanas seguintes transformaram-se num jogo de sombras digital. Durante o dia, Amara cumpria o seu contrato com a Inovatec, focando-se no trabalho superficial que lhe fora tacitamente imposto. À noite, porém, o seu apartamento transformava-se no seu quartel-general. Linhas de código preenchiam o ecrã, diagramas de rede espalhavam-se pela secretária e o cheiro a café forte pairava no ar. Com as suas competências de hacking ético, começou a contornar discretamente as camadas de segurança dos sistemas da Inovatec. Cada firewall ultrapassada, cada encriptação quebrada, alimentando a sua suspeita. Descobriu um servidor fantasma, omitido dos diagramas oficiais, onde eram armazenadas cópias de dados de utilizadores. Dados que, segundo a política de privacidade da Inovatec, deveriam ser anonimizados ou eliminados após um certo período. Havia também registros de avultadas transferências financeiras para empresas offshore com nomes vagos, todas elas ligadas a projetos de consultoria de inovação estratégica, que pareciam não ter qualquer produto ou serviço real associado.
Havia também registros de avultadas transferências financeiras para empresas offshore com nomes vagos, todas elas ligadas a projetos de consultoria de inovação estratégica que pareciam não ter qualquer produto. O nome de Tiago Monteiro surgia frequentemente nas aprovações de nível superior. O esquema parecia envolver não só o desvio de fundos de investimento em investigação e desenvolvimento, mas também a potencial venda ilegal de dados de utilizadores a terceiros e, mais perturbador ainda, a apropriação de propriedade intelectual. Amara encontrou vestígios de algoritmos e conceitos de startups mais pequenas, muitas delas fundadas por mulheres ou minorias, que tinham apresentado as suas ideias à Inovatec em busca de parceria ou financiamento, apenas para serem rejeitadas e verem, meses depois, versões adulteradas dos seus produtos lançadas pela gigante tecnológica. Enquanto Amara se afundava na sua investigação, a hostilidade no escritório da Inovatec aumentava. O seu acesso a certos diretórios foi subitamente revogado, alegando-se reestruturações de segurança. E-mails importantes não lhe chegavam. Numa tarde, ao tentar aceder a um ficheiro crucial que tinha marcado na noite anterior, descobriu que este fora corrompido. Tiago Monteiro, quando se cruzava com ela nos corredores, oferecia-lhe sorrisos cada vez mais forçados, os seus olhos azuis agora frios e calculistas. Começaram a circular rumores. Baptista era difícil de trabalhar, não colaborativa, talvez não estivesse à altura do desafio. Eram os habituais eufemismos para minar a credibilidade de alguém que não se encaixava. Amara sabia que precisava de ajuda externa. As provas digitais eram fortes, mas ela era uma voz solitária contra uma corporação poderosa. Lembrou-se de Lia Vasconcelos, uma jornalista de investigação do Público, que tinha escrito alguns artigos incisivos sobre ética no setor tecnológico. Lia era conhecida pela sua persistência e por não temer figuras poderosas. Marcarão um café discreto perto da Fundação Calouste Gulbenkian. Lia era uma mulher na casa dos 30, de cabelo curto e olhar vivo, branca, magra, com uma energia nervosa que contrastava com a calma ponderada de Amara. Ouviu a história de Amara com atenção, mas Amara percebeu uma réstia de ceticismo nos seus olhos. É uma acusação muito grave, Amara. Tiago Monteiro é uma figura respeitada. A Inovatec é um dos unicórnios portugueses. Eu sei o que vi, Lia, e sei o que é ser subestimada e silenciada. Amara entregou a Lia uma pendrive encriptada. Isto são apenas algumas das provas iniciais. Se decidir investigar, posso fornecer mais. Mas tem de ter cuidado. Lia pegou na pendrive, o seu olhar fixo em Amara. Por que é que está a arriscar tanto? Amara deu um pequeno sorriso triste. Porque estou farta de ver pessoas como Tiago Monteiro a safarem-se de tudo, enquanto pessoas como eu têm de lutar o triplo para serem levadas a sério. E porque roubar ideias a startups fundadas por gente que já tem tão poucas oportunidades... Isso é simplesmente nojento. A jornalista anuiu lentamente. Vou analisar isto, mas não lhe prometo nada. Nos dias que seguiram, Amara sentiu a pressão aumentar. Tiago convocou-a para uma reunião individual. O seu escritório, no último andar do edifício da Inovatec, tinha uma vista panorâmica sobre o Tejo e a Ponte Vasco da Gama. Era um símbolo de poder. Amara, começou ele, o tom falsamente paternalista. Tenho ouvido alguns murmúrios sobre o seu descontentamento. Quero que saiba que valorizamos o seu trabalho. Talvez tenha havido alguns mal-entendidos. Ele contornou a sua secretária de mogno e encostou-se a ela, cruzando os braços. A sua postura era de domínio. Sabe, Amara, o mundo da tecnologia é muito competitivo. É preciso ser um jogador de equipa. E, francamente, a sua abordagem individualista não tem sido bem recebida. Pessoas que não se integram não costumam ir longe. A ameaça era velada, mas clara. A sua aparência, o seu peso, a sua raça, tudo isso estava implícito naquelas palavras sobre não se integrar. Amara manteve a compostura. A minha abordagem é encontrar a verdade, Sr. Monteiro. E a verdade, por vezes, é inconveniente. Os olhos de Tiago estreitaram-se. Aconselho-o a ter muito cuidado com as verdades que procura, Dr. Baptista. Algumas podem ser perigosas. Lia Vasconcelos, inicialmente cautelosa, mergulhou nos ficheiros que Amara lhe fornecera. A sua experiência como jornalista de investigação ensinara a desconfiar de acusações bombásticas, mas também a reconhecer o cheiro da podridão. As primeiras incursões revelaram uma teia complexa de empresas de fachada e transferências opacas. Decidiu cruzar essa informação com as suas próprias fontes. Contactou antigos funcionários da Inovatec.
alguns dos quais tinham assinado acordos de confidencialidade, mas que, sob promessa de anonimato, partilharam histórias de um ambiente de trabalho tóxico, de ideias apropriadas e de uma pressão implacável por resultados, independentemente dos custos éticos. Uma das histórias mais contundentes veio de uma jovem programadora, também ela de uma minoria étnica, que vira o seu projeto de uma aplicação inovadora para comunidades carenciadas ser rejeitado pela Inovatec, apenas para meses depois uma versão quase idêntica ser lançada pela empresa com um grande alarde. A jovem não tinha recursos para lutar legalmente. O padrão que Amara identificara começava a ganhar contornos humanos e dolorosos. O ceticismo inicial de Lia transformou-se em indignação e depois em respeito pela coragem de Amara. Ela própria, como mulher num jornalismo ainda dominado por homens, conhecia a luta por credibilidade, embora a sua experiência não se comparasse à discriminação múltipla que Amara enfrentava. Marcaram um novo encontro, desta vez no pequeno escritório de Lia na redação do Público, na Junqueira. Você tinha razão, Amara, disse Lia, os olhos a brilhar com uma nova intensidade. Isto é maior do que eu pensava. O roubo de propriedade intelectual é sistemático e as movimentações financeiras cheiram a fraude fiscal e possivelmente a algo pior. Amara sentiu um alívio imenso. Ter uma aliada, alguém que acreditava nela, era como um bálsamo. Consegui mais algumas coisas, disse Amara, tirando outro dispositivo de armazenamento da mala. Comunicações internas. E-mails que implicam diretamente Monteiro na decisão de absorver a tecnologia de uma startup de Coimbra que estava a desenvolver um algoritmo de compressão de dados revolucionário. Eles estrangularam-nos financeiramente e depois compraram a patente por uma ninharia. Enquanto Lia analisava os novos dados, Amara observava. Por que é que ele faz isto? Já é rico, poderoso. Lia suspirou, afastando uma madeixa de cabelo da testa. Poder, Amara. Para alguns nunca é suficiente. E preconceito. Ele genuinamente acredita que pessoas como você, ou como os fundadores dessas startups, não merecem o sucesso da mesma forma que ele. Ele vê-vos como recursos a serem explorados, não como iguais. As palavras de Lia ecoaram a própria experiência de Amara. Aquele sentimento de ser vista como outra, como menos que. Tiago Monteiro não era apenas corrupto. Ele era a personificação do privilégio arrogante que esmagava os que considerava inferiores. A investigação de Amara e Lia tornou-se mais coordenada. Amara focava-se na parte técnica, seguindo o rastro digital do dinheiro e das comunicações, enquanto Lia usava as suas fontes para obter testemunhos e documentos que corroborassem as descobertas. O perigo era real. Tiago Monteiro tinha olhos e ouvidos por todo o lado. Amara notou que o seu computador pessoal começava a apresentar comportamentos estranhos, lentidão inexplicável, ficheiros que mudavam de localização. Estava a ser vigiada. Passou a trabalhar offline o máximo possível, usando sistemas operativos seguros e encriptação de nível militar para proteger os seus dados e os de Lia. Tiago, por sua vez, sentia o cerco a apertar-se. A discreta auditoria de Amara transformara-se numa ameaça palpável. Ele não sabia a extensão do que ela descobrira, nem da sua aliança com Lia, mas a sua intuição dizia-lhe que Amara Baptista era mais perigosa do que a sua aparência despretensiosa sugeria. A sua estratégia de intimidação subtil não resultara. Precisava de aumentar a parada. Convocou novamente Amara ao seu gabinete. Desta vez não havia falsas cortesias. O seu rosto estava tenso. Os olhos azuis eram lascas de gelo. Drô Baptista, começou ele, a voz controlada, mas carregada de ameaça. Chegou ao meu conhecimento que tem andado a fazer perguntas, a aceder a ficheiros que não lhe dizem respeito. Isto é uma quebra grave do seu contrato de consultoria e da confiança que depositamos em si. Amara encarou-o, o coração a bater com força, mas a sua voz saiu firme. Apenas segui o rastro das irregularidades que mencionei anteriormente, Sr. Monteiro. Irregularidades que parecem apontar para si. Um sorriso frio crispou os lábios de Tiago. Você é muito audaciosa. Ou muito ingênua. Acha mesmo que uma obscura consultora freelancer com o seu perfil pode desafiar alguém como eu? Alguém que construiu esta empresa do nada? Ou sobre as ruínas das ideias e do trabalho de outros? Pensou Amara. O meu perfil não define a minha competência nem a veracidade das minhas descobertas. Talvez não, retorquiu Tiago, levantando-se e caminhando até à janela, contemplando a sua Lisboa. Mas define a forma como o mundo a vê. E acredite,
Posso garantir que o mundo haverá como uma técnica incompetente e mentirosa que tentou difamar uma empresa de sucesso por ressentimento pessoal. Ele virou-se, o olhar predador. Pense bem nos seus próximos passos, Dr. Baptista. Algumas carreiras terminam tão depressa como começam. A ameaça era agora explícita. Não se tratava apenas da sua reputação, tratava-se da subsistência. Mas recuar agora significaria que Tiago vencera, que o sistema vencera. Amara pensou nas jovens startups esmagadas, nos dados de utilizadores vendidos, na arrogância de Monteiro. Não iria recuar. Os meus próximos passos serão guiados pela verdade, Sr. Monteiro. Aconselho a pensar nos seus. Current Part Characters, 468 Total Characters, 1335. A tensão entre Amara e Tiago Monteiro atingiram um ponto de não retorno. Amara sabia que o tempo estava a esgotar-se. Tiago não ficaria parado. Usaria todos os seus recursos para a silenciar e desacreditar. Ela e Lia intensificaram seu trabalho, montando o dossiê final, cruzando cada facto, cada prova digital com testemunhos e documentos. Amara trabalhou noite e dia para garantir que todas as informações estavam encriptadas e guardadas em múltiplos locais seguros, inacessíveis a qualquer tentativa de hacking por parte da Inovatec. Lia, por seu lado, preparava o terreno na redação. Sabia que publicar uma história daquela magnitude contra uma figura como Tiago Monteiro exigiria o apoio total dos seus editores e uma verificação legal rigorosa. Apresentou as suas descobertas ao editor-chefe, um homem experiente e calejado, que, apesar do choque inicial, reconheceu a solidez das provas e o interesse público da história. A máquina do jornal começou a mover-se, ainda que com cautela. Numa noite particularmente longa, enquanto Amara revia pela última vez um conjunto de e-mails incriminatórios que ligavam Tiago a um esquema de suborno a um funcionário governamental para a aprovação de um projeto controverso, o seu telemóvel vibrou. Número desconhecido. Atendeu com hesitação. Dr. Baptista. A voz era masculina, profissional, mas com um tom que lhe causou um arrepio. O meu nome é Diogo Andrade. Sou o chefe de segurança da Inovatec. O Sr. Monteiro gostaria de ter uma conversa urgente consigo. Amanhã de manhã, no seu escritório. Ele acredita que podem chegar a um entendimento mutuamente benéfico. Amara sentiu o estômago contrair-se. Aquilo não era um convite, era uma intimação. Um entendimento mutuamente benéfico soava a tentativa de suborno ou uma ameaça final. Eu não tenho mais nada a discutir com o Sr. Monteiro que não possa ser tratado através dos canais formais, respondeu tentando manter a voz neutra. Eu creio que ele insistirá, disse Andrade. Ele mencionou que tem uma proposta que poderá mudar a sua perspectiva e o seu futuro, para melhor, claro. A última frase foi dita com uma entoação particular. Amara desligou, o coração aos saltos. Discutiu a situação com Lia por videochamada segura. É uma armadilha, Amara, ou uma tentativa desesperada de te comprar. Disse Lia, o rosto pálido no ecrã. Eles sabem que estamos perto. A publicação está agendada para daqui a 2 dias, após a verificação legal final. Eu tenho de ir, disse Amara, mais para si mesma do que para Lia. Preciso de saber o que ele tem na manga. E talvez seja a oportunidade de o confrontar diretamente, de lhe mostrar que não tenho medo. Seja qual for a tua decisão, tem cuidado. Leva um gravador. Documenta tudo. Na manhã seguinte, Amara entrou no edifício da Inovatec, sentindo todos os olhares sobre si. Diogo Andrade, um homem corpulento com ar de ex-militar, esperava no átrio e escoltou até ao elevador privado que ia para o gabinete de Tiago. O silêncio era pesado. Tiago Monteiro esperava, não atrás da sua imponente secretária, mas perto das janelas panorâmicas, de costas para a porta. Quando se virou, o seu sorriso era surpreendentemente amigável, quase caloroso. Mas os seus olhos continuavam frios. Amara, disse ele, usando o seu primeiro nome pela primeira vez. Ainda bem que veio. Por favor, sente-se. Indicou uma das poltronas de couro caras. Amara permaneceu de pé. O que é que quer, Sr. Monteiro? Ele suspirou, um ar teatral de cansaço. Quero acabar com este mal-entendido. Olha, Amara, eu admiro a sua tenacidade, a sua inteligência. São qualidades raras. Ele aproximou-se, parando a uma curta distância. A Inovatec precisa de pessoas como você. Pessoas com visão, com coragem. Amara arqueou uma sobrancelha. Não foi essa a impressão que me deu nas últimas semanas. Talvez eu tenha sido precipitado no meu julgamento, admitiu ele com uma humildade calculada. Estive a pensar. Aquilo que descobriu, sim, houve alguns erros, algumas decisões questionáveis no passado. Nenhum gigante se constrói sem alguns percalços.
mas estamos a corrigir o rumo. Ele fez uma pausa, o seu olhar a fixá-la intensamente. Quero que me ajude a fazer isso. Ajudá-lo como? Estou a criar uma nova posição na empresa, anunciou Tiago, o tom agora vibrante de entusiasmo. Diretora de Ética Digital e Transparência Corporativa. Um cargo de topo, com assento na administração, com um salário, digamos, muito generoso, e total autonomia para rever e implementar novas políticas. Ele sorriu largamente. Esse cargo é seu, Amara, se o quiser. Amara sentiu o sangue gelar. Aquilo era mais do que um suborno. Era uma tentativa cínica de a cooptar, de a transformar num símbolo da redenção da Inovatec, neutralizando-a no processo. Ele queria comprar o seu silêncio, a sua integridade, e usá-la como escudo. E qual seria a condição? Perguntou ela, a voz perigosamente calma. A condição? Tiago riu-se, como se fosse a pergunta mais absurda do mundo. Que trabalhe conosco, que nos ajude a ser melhores, e que, claro, qualquer material comprometedor que possa ter recolhido seja entregue para arquivo interno, para aprendermos com os nossos erros, entende? A troca que ele propunha era clara. A sua alma em troca de poder e aceitação no seu mundo, o mundo que sempre a rejeitara. Por um momento a tentação surgiu, subtil e insidiosa. A possibilidade de uma vida confortável, de respeito, de não ter de lutar constantemente. Mas depois viu o rosto da jovem programadora cuja ideia fora roubada, lembrou-se dos dados de utilizadores vendidos, da arrogância de Monteiro. Senhor Monteiro, disse Amara, a voz firme como aço, a minha integridade não está à venda, e a justiça também não. O sorriso de Tiago desapareceu instantaneamente. A máscara caiu, revelando o predador por baixo. Você está a cometer um erro muito grave, Drobaptista. Um erro do qual se vai arrepender amargamente. O único erro aqui foi o seu, ao subestimar-me, retorquiu Amara, como sempre fazem. O ar no gabinete de Tiago Monteiro tornou-se elétrico. A fúria nos seus olhos azuis era agora evidente, desprovida de qualquer disfarce. Você não faz ideia com quem se está a meter, sibilou ele. Eu construí este império, e não vou deixar que uma revista qualquer, ressentida por não ter o que é preciso para vencer neste mundo, o destrua. Ressentida? Amara riu-se, um som seco e desprovido de humor. Não, Sr. Monteiro. Eu não sou ressentida. Eu sou competente. E o que descobri não são invenções de uma mente amarga, são factos. Factos que o senhor e a sua empresa tentaram arduamente esconder. Factos que nunca verão a luz do dia, contrapôs Tiago, pegando no seu telemóvel. Tenho uma equipa pronta para lidar com fugas de informação e outra para lidar com fontes problemáticas. A sua reputação será reduzida a cinzas antes mesmo de o seu pequeno artigo ser publicado. Ninguém acreditará numa hacker frustrada e com excesso de peso que inventa histórias para se vingar de uma empresa que não a quis. A crueldade das suas palavras, a forma como ele usava a sua aparência como arma, era a confirmação final da sua baixeza. Mas em vez de a intimidar, apenas solidificou a resolução de Amara. Pode tentar, disse ela calmamente. Mas as provas são sólidas e já não estão nas comigo. Deu um passo em direção à porta. Aconselho a preparar a sua defesa. Tiago ficou a observá-la sair, o rosto uma máscara de raiva contida. Mal Amara saiu do edifício da Inovatec, contactou Lia. Ele sabe, tentou comprar-me, recusei. Vai tentar destruir tudo. Temos de acelerar a publicação. Lia, do outro lado da linha, soava tensa, mas determinada. Já falei com o editor. Estamos prontos. A equipa legal deu luz verde. Só precisamos do teu sinal. Mas tenha certeza, Amara, assim que isto sair, a tua vida muda. A minha vida já mudou no momento em que decidi não me calar, Lia. Vamos a isto. As horas seguintes foram uma corrida frenética. Tiago cumpriu a sua promessa. Pouco depois da sua conversa, o blog onde Lia planeava publicar algumas das revelações iniciais sofreu um ataque de DDoS massivo. As contas de e-mail de Amara e Lia foram alvo de tentativas de phishing. Uma campanha de desinformação começou a surgir em fóruns obscuros da internet, pintando Amara como uma ciberterrorista com ligações duvidosas. Eram ataques amadores, apressados, mas demonstravam o desespero de Monteiro. Amara, no seu centro de comando caseiro, trabalhava como uma maestrina digital. Desviou os ataques ao blog de Lia para um servidor isco, protegeu as suas contas com camadas adicionais de segurança e começou a rastrear a origem da campanha de difamação, encontrando rapidamente ligações a uma empresa de gestão de reputação online, conhecida por táticas pouco éticas e com ligações à Inovatec. Lia, por sua vez,
Estava em contacto constante com a equipa técnica do jornal para garantir que a plataforma principal do Público estava segura para a publicação do dossiê completo. O clímax não foi uma explosão ou um confronto físico, mas uma batalha de bits e bytes, de informação contra desinformação. Enquanto Tiago Monteiro, no seu luxuoso escritório, dava ordens frenéticas à sua equipa para conter os danos e destruir a credibilidade de Amara, esta, no seu modesto apartamento em Benfica, com a ajuda de Lia na redação da Junqueira, preparava-se para desferir o golpe final. Enquanto Tiago Monteiro, no seu luxuoso escritório, dava ordens frenéticas à sua equipa para conter os danos e destruir a credibilidade de Amara, esta, no seu modesto apartamento em Benfica, com a ajuda de Lia às 23:59, Lia carregou no botão publicar. O dossiê, intitulado Inovatec, a fachada milionária da corrupção e discriminação, entrou online na edição digital do Público. Continha e-mails, extratos bancários, testemunhos anónimos, análises técnicas das falhas de segurança e dos dados vendidos e um perfil detalhado do modus operandi de Tiago Monteiro e do seu círculo próximo. A história era devastadora, meticulosamente documentada. Amara, que monitorizava as redes, viu a notícia explodir. Primeiro, um gotejar de partilhas, depois uma torrente. Hashtags como Inovatec corrupta e Justiça para Amara começaram a surgir. No seu gabinete, Tiago Monteiro viu o seu mundo a desabar em tempo real. Os seus advogados ligavam incessantemente. Membros do Conselho de Administração exigiam explicações. A sua equipa de contenção de danos estava impotente perante a avalanche de provas. Amara recebeu uma mensagem encriptada de Lia. Conseguimos. Está lá fora. Estás bem? Ela olhou para o brilho do seu monitor, onde as notícias se espalhavam como fogo. Uma sensação estranha apoderou-se dela, um misto de exaustão, alívio e uma pontada de receio pelo que viria a seguir. Mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia respirar fundo. Estou bem, Lia, respondeu. Conseguimos. O confronto final não fora com punhos ou armas, mas com a verdade. E a verdade, Amara sabia, era a arma mais poderosa de todas. Tiago Monteiro tinha construído seu império sobre mentiras, exploração e a crença arrogante de que a sua aparência, o seu dinheiro e o seu status o protegeriam para sempre. Subestimara Amara Baptista. Subestimara a resiliência de uma mulher negra, obesa, que o mundo tentara tantas vezes silenciar, mas que naquela noite encontrara a sua voz e fizera ecoar por todo o país. O impacto da reportagem foi sísmico. Na manhã seguinte, a notícia dominava todas as manchetes em Portugal. As ações da Inovatec, que eram negociadas na Euronext Lisbon, foram suspensas após uma queda vertiginosa. O Ministério Público anunciou a abertura de um inquérito formal com base nas revelações. Patrocinadores e parceiros comerciais começaram a distanciar-se publicamente da empresa. O verniz de respeitabilidade de Tiago Monteiro estilhaçara-se. Para Amara, os dias seguintes foram um turbilhão. O seu nome e a sua imagem, antes algo que ela tentava, por vezes, proteger da crueldade do mundo, estavam agora em todo o lado. Recebeu uma avalanche de mensagens, algumas de apoio e admiração, de pessoas que se sentiam inspiradas pela sua coragem, especialmente de outras mulheres e minorias no setor tecnológico. Outras de ódio, insultos racistas e gordofóbicos, provavelmente instigados pelos restos da máquina de desinformação de Monteiro. Lia e a equipa do Público fizeram um excelente trabalho ao contextualizar a sua história, focando-se na sua competência e na importância das suas descobertas, em vez de a sensacionalizar. Tiago Monteiro foi suspenso das suas funções de CEO e, poucos dias depois, demitido pelo Conselho de Administração da Inovatec, que tentava desesperadamente salvar o que restava da reputação da empresa. Foram nomeados auditores externos e uma nova liderança interina. Vários dos executivos implicados no dossiê também foram afastados. As startups cujas ideias tinham sido roubadas começaram a organizar-se para intentar ações legais. Amara foi chamada a depor no inquérito do Ministério Público. Apresentou as suas provas de forma clara e metódica. Ao contrário das salas de reunião da Inovatec, ali perante os magistrados sentiu que a sua voz era ouvida, a sua competência reconhecida. Não pelo seu aspecto, mas pelo peso dos factos que apresentava. Houve, claro, tentativas de a desacreditar. Advogados caros, contratados por Monteiro, tentaram pintá-la como uma funcionária vingativa, uma hacker com uma agenda pessoal. Mas as provas digitais eram irrefutáveis, e o trabalho jornalístico de Lia corroborara cada ponto.
A imagem de Tiago Monteiro, antes o menino de ouro da tecnologia portuguesa, estava agora irremediavelmente manchada. Fotógrafos captaram-no a sair do tribunal após um interrogatório, o fato caro amarrotado, o cabelo desalinhado, o olhar sombrio, um forte contraste com a sua pose confiante de outrora. Amara, por outro lado, quando fotografada, mantinha uma dignidade serena, uma força tranquila que desarmava os críticos. A troca visual era evidente. Meses mais tarde, o processo judicial ainda decorria, mas as primeiras condenações começavam a surgir para os crimes financeiros e de propriedade intelectual. Tiago Monteiro enfrentava uma longa batalha legal, a sua fortuna diminuída com os custos da defesa e a sua influência evaporada. A Inovatec, sob nova gestão, iniciou um doloroso processo de reestruturação e de tentativa de limpar a sua imagem, implementando políticas de ética e diversidade que, ironicamente, Amara lhes poderia ter proposto de forma genuína. Amara recusou várias ofertas de emprego de grandes empresas que, de repente, viam nela um ativo valioso. Ou talvez apenas uma forma de melhorar a sua própria imagem em termos de diversidade. Não queria ser um troféu. Com o dinheiro que recebera por alguns trabalhos de consultoria e com um pequeno investimento de um fundo de impacto social que se interessara pela sua história, decidiu abrir a sua própria empresa, Ethica Cyber Solutions. Uma pequena consultora focada em cibersegurança ética, proteção de dados para PMEs e, crucialmente, em ajudar startups fundadas por grupos subrepresentados a protegerem a sua propriedade intelectual. O seu escritório era modesto, situado num espaço de coworking na Hello Factory, um ambiente vibrante e criativo que contrastava com a frieza corporativa da Inovatec. Lia Vasconcelos, que ganhara um prémio de jornalismo de investigação pelo seu trabalho no caso Inovatec, era uma visitante frequente. Numa tarde soalheira, enquanto Amara configurava um novo servidor, Lia entrou com 2 cafés na mão. Então, como vai a mais recente heroína nacional? Perguntou Lia, com um sorriso trocista. Amara revirou os olhos, mas sorriu também, ainda a tentar perceber como funciona este novo router. E tu? Pronta para derrubar o próximo império do mal? Estou a trabalhar nisso, disse Lia sentando-se. Mas a sério, Amara, o que fizeste mudou as coisas. As pessoas estão a falar mais abertamente sobre discriminação na tecnologia. Algumas empresas estão realmente a tentar melhorar. E o Monteiro? Ouvi dizer que está a vender a casa no Restelo. Amara encostou-se na cadeira, olhando pela janela para o movimento da Helix Factory. Ele teve o que merecia. Mas a luta não acaba, Lia. Há sempre outros Monteiros, outros sistemas que precisam de ser desafiados. Eu sei, concordou Lia, mas agora sabem que há pessoas como tu dispostas a enfrentá-los. Uma jovem estagiária, Anisa, uma recém-licenciada em informática, filha de imigrantes paquistaneses, espreitou a porta. Dr. Amara, desculpe interromper, mas aquele algoritmo de detecção de anomalias que me pediu para testar, acho que encontrei algo interessante. Amara sorriu para Anisa, um sorriso genuíno e encorajador. Mostra-me, Anisa. Vamos ver isso juntas. Enquanto Anisa explicava entusiasticamente as suas descobertas no ecrã, Amara sentiu uma onda de paz. Não era a paz de uma batalha terminada, mas a paz de quem encontrou o seu propósito. A sua aparência, a sua raça, o seu peso, nada disso definia o seu valor. A sua inteligência, a sua resiliência, a sua integridade, isso sim. Olhou para Anisa, vendo nela um reflexo da sua própria paixão juvenil, mas esperava que o caminho de Anisa fosse um pouco menos árduo, porque pessoas como ela, Amara, tinham ajudado a desbravar alguns obstáculos. A Ethica Cyber Solutions era pequena, mas os seus alicerces eram fortes, construídos não sobre a exploração, mas sobre a ética, não sobre a exclusão, mas sobre a inclusão. Amara Baptista não tinha mudado o mundo inteiro, mas mudara o seu pequeno canto dele. E isso, percebeu ela, era mais do que suficiente, era tudo. Current Part Characters, 5.000. Total Characters, 2922. Os anos que se seguiram à queda de Tiago Monteiro e à reestruturação da Inovatec foram de transformação, tanto para a Amara como para o ecossistema tecnológico em Lisboa. A Ethica Cyber Solutions cresceu gradualmente, construindo uma reputação sólida não apenas pela sua competência técnica, mas pelo seu compromisso inabalável com a ética e a justiça social. Amara tornou-se uma voz respeitada, frequentemente convidada para palestras sobre cibersegurança, ética na inteligência artificial e, cada vez mais, sobre a importância da diversidade e inclusão no setor tecnológico.
Ela nunca se esquivou de falar sobre as suas próprias experiências com o racismo e a gordofobia, usando a sua plataforma não para se vitimizar, mas para capacitar outros. A minha aparência não é uma barreira, a menos que permitamos que os preconceitos dos outros se tornem as nossas próprias correntes, costumava dizer, o seu cabelo afro agora frequentemente solto, uma coroa de confiança. O seu corpo continuava a ser o mesmo, mas a forma como o habitava mudara. Havia uma aceitação serena, uma força que emanava de dentro. Lia Vasconcelos continuou a sua carreira de sucesso no jornalismo de investigação, e as duas mulheres mantiveram uma amizade sólida, muitas vezes colaborando informalmente quando seus caminhos se cruzavam em histórias que envolviam tecnologia e injustiça. Um dia, Amara recebeu um convite inesperado. A nova administração da Inovatec, numa tentativa genuína de demonstrar mudança, convidou-a para integrar um conselho consultivo externo sobre ética e responsabilidade social. A ironia não lhe escapou. O cargo que Tiago Monteiro lhe oferecera como suborno cínico era agora proposto de forma séria. Após muita reflexão e com a condição de ter total independência e poder de escrutínio, Amara aceitou. Era uma oportunidade, pensou ela, de mudar o sistema por dentro, por mais difícil que fosse. Nas reuniões desse conselho, sentava-se à mesa com executivos que, anos antes, provavelmente a teriam ignorado ou tratado com condescendência. Agora ouviam as suas opiniões com atenção, alguns por receio, outros por genuíno respeito. A sua presença ali, uma mulher negra e obesa, num espaço de poder antes reservado a um tipo muito específico de pessoa, era uma declaração em si mesma. Não foi fácil. Enfrentou resistência, preconceitos velados e a lentidão da mudança corporativa. Mas Amara não era a mesma mulher que entrara na Inovatec como uma consultora subestimada. Aprendera que a sua voz tinha peso, que a sua perspicácia era uma arma, e usou-as com sabedoria e firmeza. Anisa, a jovem estagiária, tornou-se uma peça fundamental na Ética Cyber Solutions, liderando projetos importantes. Amara viu nela e noutros jovens talentos que mentorava a promessa de um futuro mais equitativo. Criou um programa de bolsas de estudo, financiado por uma percentagem dos lucros da sua empresa, para apoiar jovens de comunidades subrepresentadas a seguirem carreiras em STEM. Numa noite fria de inverno, anos após o escândalo, Amara estava no seu escritório na Alice Factory, revendo os planos para um novo software de proteção de dados que a sua equipa estava a desenvolver. O telemóvel tocou. Era Lia. "Está sentada?" perguntou a jornalista, a voz excitada. "Depende. É mais um império do mal a precisar de ser derrubado?" brincou Amara. "Quase. Lembras do Tiago Monteiro?" O nome ainda trazia um leve arrepio, mas mais de memória distante do que de ameaça presente. "Vagamente", respondeu Amara com um toque de sarcasmo. "Saiu hoje uma notícia. Ele tentou montar uma nova consultora de investimentos nas Ilhas Caimão. Parece que foi apanhado num esquema de fraude ainda maior. Está preso desta vez a sério e sem fiança, num país sem acordo de extradição fácil com paraísos fiscais." Amara ficou em silêncio por um momento. Não sentiu alegria nem desejo de vingança. Apenas uma constatação fria de que certos padrões de comportamento raramente mudam. "Algumas pessoas nunca aprendem", disse finalmente. "Pois não", concordou Lia. "Mas outras, como tu, ensinam-lhes lições duras." Queria só partilhar. "É uma espécie de justiça poética, não achas?" "Talvez", murmurou Amara. "Obrigada por me contares, Lia." Desligou o telefone e ficou a olhar pela janela para as luzes de Lisboa. A cidade estendia-se à sua frente, um organismo complexo de beleza e contradições, de oportunidades e injustiças. A sua luta pessoal contra Tiago Monteiro e a Inovatec tinha sido apenas um capítulo. A batalha maior, a luta por um mundo onde o valor de uma pessoa não fosse medido pela sua aparência, pela sua cor de pele ou pelo seu peso, essa continuava. Mas naquela noite, Amara Baptista não se sentia sozinha nessa luta. Tinha aliados, tinha uma voz, tinha construído algo significativo. E, mais importante, tinha se encontrado a si mesma, não apesar das suas características, mas por causa delas. A sua negritude, a sua obesidade, a sua inteligência, eram todas partes da tapeçaria complexa que a tornava quem era. E quem ela era uma força a ser reconhecida. Uma falha no sistema antigo, talvez. Mas cada vez mais, uma arquiteta de um novo, mais justo. Sorriu. Havia trabalho a fazer. Amara continuou a sua caminhada, não como uma guerreira solitária em constante batalha, mas como uma construtora paciente e persistente.
A Ethica Cyber Solutions floresceu, tornando-se um nome de referência em Portugal e além fronteiras, pela sua abordagem inovadora e profundamente humana à tecnologia. O programa de bolsas que criara já tinha apoiado dezenas de jovens, muitos dos quais agora ocupavam posições de destaque em várias empresas, levando consigo os valores de integridade e inclusão que Amara lhes incutira. A sua participação no Conselho Consultivo da nova Inovatec, embora por vezes frustrante, começou a dar frutos. Políticas de contratação mais justas foram implementadas. Mecanismos de denúncia de assédio e discriminação tornaram-se mais robustos e a empresa começou lentamente a refletir uma maior diversidade nos seus quadros, incluindo em posições de liderança. Amara sabia que era uma maratona, não um sprint, mas cada pequena vitória era celebrada. Numa tarde de primavera, a Helix Factory fervilhava de atividade. Amara estava a dar uma palestra num evento sobre o futuro da inteligência artificial ética. A sala estava cheia. Jovens de todas as origens escutavam atentamente. No final, durante o período de perguntas e respostas, uma jovem negra de óculos e ar tímido levantou a mão. Dr. Baptista, começou ela, a voz um pouco trêmula. Eu sou uma grande admiradora do seu trabalho, mas às vezes parece tão difícil. Eu estudo engenharia de software e sou muitas vezes a única mulher, a única pessoa negra na sala. Dizem-me que não tenho o perfil, que talvez devesse tentar algo mais adequado. Como é que encontrou forças para continuar, quando o mundo inteiro parece dizer que você não pertence? Amara olhou para a jovem e viu um reflexo de si mesma anos antes. O seu coração encheu-se de uma empatia profunda. Desceu do pequeno palco e aproximou-se dela, o microfone na mão. Querida, disse Amara, a sua voz quente e ressonante a encher a sala. Deixa-me dizer-te uma coisa que gostava que alguém me tivesse dito há muitos anos. O perfil que eles procuram é muitas vezes apenas um espelho deles mesmos, dos seus próprios medos e limitações. Não é um reflexo do teu valor nem da tua capacidade. Fez uma pausa, o seu olhar varrendo a audiência. Sim, é difícil. Haverá dias em que vais querer desistir. Dias em que as vozes da dúvida, tantas de fora como as que plantaram dentro de ti, vão parecer mais altas. Nesses dias, lembra-te disto. A tua perspectiva única, a tua experiência de vida, aquilo que te torna diferente aos olhos deles, é precisamente a tua maior força. É o que te permite ver soluções que eles não veem, criar inovações que eles não imaginam. A força, continuou Amara, não vem da ausência de medo ou de dúvida. Vem de agir apesar deles. Vem de te agarrares à tua verdade, ao teu talento e de saberes, lá no fundo, que tu pertences. Pertences a qualquer sala onde escolheres entrar. E se te disserem o contrário? Ela sorriu, um sorriso que irradiava confiança e uma pitada da sua velha irreverência. Então talvez essa sala não seja boa o suficiente para ti. E está na altura de construíres a tua própria sala, com as tuas próprias regras. Um aplauso espontâneo e caloroso irrompeu pela sala. A jovem que fizera a pergunta tinha lágrimas nos olhos, mas agora também um sorriso. Mais tarde, enquanto caminhava pelas ruas de Alcântara, o sol a pôr-se sobre o Tejo, Amara refletia. A história de Tiago Monteiro era uma nota de rodapé distante. A verdadeira história era a daquela jovem na audiência e de tantas outras como ela. A sua missão já não era apenas expor a corrupção, mas acender faíscas de esperança e resiliência. A sua luta não tinha sido em vão. Não porque todos os vilões tinham sido punidos ou porque todos os sistemas injustos tinham desabado. O mundo era mais complexo do que isso. Mas porque ela própria se tornara uma prova viva de que era possível desafiar as narrativas impostas, redefinir o significado de força e de sucesso nos seus próprios termos. Amara Baptista, a mulher negra, obesa, filha de imigrantes, a hacker brilhante de Benfica, não precisava mais de provar nada a ninguém. Ela simplesmente era. E isso, no final, era a sua maior vitória. O seu legado não estaria apenas nos códigos que escrevia ou nas empresas que aconselhava, mas nos caminhos que ajudara a abrir para que outras vozes, antes silenciadas, pudessem finalmente ser ouvidas. E essas vozes juntas estavam a começar a construir um futuro onde o perfil ideal seria simplesmente da competência, da integridade e da humanidade. Um futuro que Amara continuaria a ajudar a codificar, uma linha de cada vez.